Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com meu colega Cleiton, convidei ele para esse bate-papo aberto. A gente está aqui em Floripa, na sede da CAT, né, onde inclusive uma das empresas que eu estou tocando agora ela está incubada. E a gente veio conversar num bate-papo sobre o desafio de alguém da tecnologia iniciar o seu primeiro negócio. Eu, quando comecei, tive várias dificuldades, porque você acaba tendo uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga de tarefas. E aí, Cleiton, o desafio que o pessoal enfrenta, e que eu sempre vejo isso acontecer, é o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Principalmente quando a empresa é investida, o empreendedor ele trabalha muito, ele acaba virando horas e horas, e ele perde esse equilíbrio, e eu vejo que isso impacta diretamente na empresa, porque, como a gente sabe, uma startup ela é composta normalmente por poucos fundadores, e quando um desses fundadores fica doente, imagina um software que está sendo desenvolvido, e o programador ele fica doente, a empresa para completamente. E eu não vi até hoje iniciativas de apoio psicológico ou apoio científico baseado em evidências para esse tipo de pessoa. Então eu vejo que o pessoal, eles vão lá, vão para uma aceleradora, vão para uma incubadora, tem todo um apoio de marketing, um apoio de imprensa, um apoio técnico, mas a pessoa em si, ela é esquecida nesse processo. E aí é bacana, a gente sempre conversa, e é aproveitar hoje que a gente está aqui nesse bate-papo, entender um pouco de ti, como é que a neurociência, do teu ponto de vista, consegue ajudar o empreendedor a ter uma vida mais equilibrada, a conseguir conciliar essa fase inicial que é tão desgastante, que é você estruturar uma empresa, você também que é empresário, que eu sei, que tem os negócios digitais, que mentora executivos. O que você tem para falar assim, de dica para dar para mim e para o pessoal? Massa. Primeiro, eu nunca tinha pensado nesse aspecto que tu tem um apoio em várias áreas para desenvolver o projeto, mas psicológico não. Eu não tinha pensado de maneira tão clara igual tu trouxe agora. Eu estava agora tomando um café com uma colega que inclusive é desenvolvedora, que eu comentei contigo agora há pouco, e ela falou um ponto muito interessante. Ela estava falando das dificuldades da empresa, a sobrecarga de trabalho, tudo isso, e em nenhum momento ela trouxe, por exemplo, o cuidado da saúde mental. Aí eu perguntei, mas vocês têm alguém para apoiar a psicóloga? Ela, não, nós somos PJ. Então tem até nisso, Tipo, o PJ já dificulta mais ainda ter Existe um distanciamento auxílio, da pessoa, E aí ela tá com sobrecarga, tá trabalhando tipo 17 horas por dia, é muito comum. sem ir gerindo outros e tal. E eu lembrei de outro caso, só para dar uma base assim, da Priscila, não sei se tu conheceu, colega nossa, ela trabalha no RH de uma grande empresa, constrói helicóptero, então imagina o tamanho. Caramba. Não sei se eu te comentei sobre ela. Comentei com o Celso, nosso amigo também, inclusive trazê-lo para bater um papo, E ela falou o seguinte, ela é gestora do RH, e eles tinham acabado de perder um funcionário, porque discutiu com o gestor, num momento de estresse, acabou falando de algo pessoal, da vida pessoal dele, e o funcionário saiu. Só que uma observação, só esse funcionário foi investido R$500 mil em treinamento no ano. Então eles perderam um funcionário, não só um funcionário, mas R$500 mil de investimento por um desequilíbrio emocional. Porque o chefe não teve um controle emocional adequado. Mas isso é impactado pela alimentação, por exercício? O que pode ajudar assim, uma pessoa nessa situação? Tudo tu puder imaginar, esse é o ponto que eu vou chegar. Primeiro que tu falaste muito bem, eu não tinha pensado nisso, não tenho apoio. E assim, o que vai trazer, como é que a neurociência pode nos ajudar? De todos os aspectos possíveis, porque quando a gente fala de neurociência, a gente pensa sempre em cérebro. Mas hoje a maneira mais ideal de pensar em neurociências é de maneira ciências de verdade, porque na verdade o que acontece? Hoje está muito famoso na internet que existe o eixo cérebro-intestino. Como o nosso intestino impacta no cérebro, Está muito famoso agora. Mas na verdade existe um eixo cérebro-corpo. Mas na verdade, mais profundo, é tudo uma coisa só. Então, como é que a gente pode trabalhar o cérebro, trabalhando o corpo? Quando você malha a perna na leg, na academia, o que a ciência atual traz é que tu tá malhando o cérebro primeiro. Então, quando você malha corpo, quando você quer faixa preta em karatê, quando você tá fazendo exercício pro corpo, primeiro tu tá privilegiando o cérebro, depois o corpo. Então, quando tu tem bíceps e perna, é um bônus, porque o primeiro é o cérebro. Então, a nossa evolução trouxe a seguinte forma, a maquinaria. Tudo que é benefício, primeiro, cérebro, depois, por exemplo, o coração e depois os demais. Então, primeiro é cérebro de tudo. Então, tua alimentação, primeiro, cérebro. Exercício físico, cérebro. Teu sono, cérebro. Qualquer coisa que tu pense em saúde, primeiro é cérebro. Cara, e assim, eu vejo que, por exemplo, eu moro aqui há 20 anos em Florianópolis, você que está assistindo, se não conhece, aqui é uma ilha, no sul do Brasil, e é uma ilha
cercada por muita natureza. E eu acho que essa questão do ambiente, ele acaba nos ajudando, né? Porque Floripa já é conhecida como a Ilha do Silício, pelo volume de empresas de tecnologia. E parte, claro, além do ecossistema, de todo apoio, o que faz com que as empresas deem frutos, eu acho que também por ser uma ilha, por você ter um estilo de vida um pouco mais saudável, então a gente, né, sai daqui do trabalho, vai dar uma caminhada na praia, e isso você acaba se alimentando um pouco melhor, então ainda, apesar do desequilíbrio, ainda o ambiente te favorece a manter um equilíbrio, mas eu penso assim, o pessoal que mora em São Paulo pode estar assistindo, o pessoal que mora talvez no Rio, um pouco mais afastado da praia, ou quem realmente não tem que trabalhar e fazer o contraturno para começar o seu negócio, pô, esse cara trabalha o dia inteiro, pega 2, 3 horas de trânsito, chega em casa esgotado, come qualquer coisa correndo, muitas vezes, né, sem um apoio na parte nutricional, né, sem saber como se alimentar direito, e depois vai ficar até meia-noite, 1 hora trabalhando, isso durante 1, 2 anos, até o negócio dar certo. Quando chega lá na frente, a pessoa está estressada, as decisões muitas vezes não são tomadas de forma correta, né? Então, eu vejo também muita gente falindo, tá? Startups, vários colegas meus faliram porque não conseguiram conciliar. Eles foram 1 ano, 2 anos, aí a vida deles ficou um caos completo, e resolveram encerrar a operação, não por falta de mercado, não por falta de um produto bacana, mas porque não conseguiram equilibrar a vida pessoal com o negócio inicial. Claro que você pensa assim, pô, a galera que é funcionário, né, trabalha, a empresa acaba absorvendo muito, te dando alguns benefícios e organizando um pouco a tua vida, né, um setor de RH que cuida, mas quando você está sozinho, né, e você não tem esse apoio, e você não tem essa educação, né, de se cuidar, de se alimentar corretamente, é muito difícil. E aí, eu faço uma pergunta que vai além um pouquinho da primeira pergunta, tá, que eu acho que faz sentido perguntar ela, né, como uma pessoa, porque eu acho que a galera que tá vendo a nossa conversa aqui, eles já perceberam que alguém que está empreendendo, ele é praticamente um atleta de alta performance dos negócios, né? Então, para essa galera de alta performance, a galera que realmente precisa muita produtividade para dar conta de fazer tudo que tem que fazer, como é que a neurociência pode ajudar esse pessoal? Acho que assim, dentro da nossa metodologia, nós temos 4 pilares centrais de saúde, aí envolve neurociência e outro de maneira mais ampla. Primeiro, antes de eu responder, até fazer um apontamento científico básico que me falaste agora. Existe, na verdade, há uns 10 anos esse termo, que é a síndrome da ausência de natureza. Saiu na Science, já tem uns 10 anos. Então, quando você está ausente da natureza, tu gera uma síndrome. E por que síndrome? Porque tu tem sinais e sintomas que não caracterizam uma doença. É uma síndrome. Então, o fato de a gente morar em Floripa, se impacta em diversos aspectos de saúde, só o fato de eu estar vendo verde. O fato de eu ouvir o passarinho cantar me ajuda a tratar a depressão. O fato de eu andar num espaço mais aberto me ajuda a ter criatividade. Se eu quero ter criatividade num lugar fechado, eu não consigo. Então, todos os aspectos do ambiente estão impactando. Assim. Não é à toa que eu vim morar em Floripa. Eu vim morar em Floripa porque se eu tivesse continuado onde eu morava, eu tinha provavelmente quase certeza de vir a óbito já, que eu estava pirando, emocionalmente falando. Mas voltando à tua pergunta lá, então, existem 4 pilares centrais que a gente trabalha na metodologia. Número 1 deles é o sono. O sono não é dormir mal, tá tudo bem. Foi uma noitezinha. Com base em ciência atual, uma noite prejudicada, você já diminui o impacto das células de defesa, natural killer, que chama, em 75% da eficiência. Só isso. Só que o sono regula foco, regula criatividade, regula a depressão, regula hormônio, regula tudo que tu puder, memória, aprendizagem, tudo. Então, se fosse ter uma terapia, seria o sono. Só que qual o problema? As pessoas não sabem, acham que é qualquer coisa o sono. O empreendedor é campeão de perder sono, né? E o programador também não dorme direito. O programador não dorme direito, a galera que está assistindo. O programador ainda, o que joga é pior ainda, né, cara? Que aí a galera vira a noite jogando, trabalha no outro dia, ou fica programando a noite toda. E aí vem aquele pensamento assim, não, mas eu sou diferente. Não é, tu não mudou milhões de anos de evolução. Nós somos diurnos. Então, ponto final. Se tu não fizer isso, tu está prejudicando a tua saúde em todos os aspectos. Então, pilar número 1, sono. O problema antes de eu avançar no pilar é que quando tu vai tratar o sono, aí tu vai buscar um médico geralmente comum de tradicional, ele vai te indicar o quê? Medicamento, o que não vai resolver problema com base em meta-análise. A maior parte dos problemas de insônia é comportamental, não é medicamento que vai resolver. Depois a gente fala sobre isso, se quiser falar sobre melatonina e tal. Assunto para mais de 5 encontros. Se eu entrar em melatonina aqui, vai viajar. Então, sono. Segundo pilar, nutrição. Onde é que eu entro em nutrição? Estou falando de dieta. Dieta é uma sequência de coisas para comer. Não, nutrição. Por que isso aqui é importante? Eu vou dar um exemplo didático, que vai colar bacana com vocês que são programadores, empresários. Vocês, provavelmente, assim como nós,
Igual eu falei, nós somos uma máquina de alta performance. Temos que ser, beleza. Só que você é uma Ferrari sem gasolina. Exato, e quem trabalha com a parte da tecnologia, seja programando, seja com design também de aplicações, o cérebro é tudo, basicamente é tudo. Né? Se a pessoa está com qualquer problema aí de desgaste, não vai tomar decisões corretas, né? Não vai deixar de ser criativo, muitas vezes ficar impedido de resolver, fica lá horas e horas resolvendo um bug no código, quem tá em programa sabe, né? Você fica lá, às vezes um dia inteiro não resolve um bug, aí você vai, dorme, deita um pouco, quando você acorda, pum, vem resolveu. lá a resposta. Tem um colega meu que ele até fala, né, que ele resolve os problemas dormindo, ele fica lá tentando, aí dorme, outro dia ele acorda, puta, já veio a solução na cabeça. Na neurociência chama de modo difuso de resolução de problema. Modo focado, tu fica focado, gera um estresse cognitivo, tu não aguenta mais, tu vai dormir, só que o cérebro continua a tentar resolver o problema. Aí ele usa modo difuso para resolução de problema, na neurociência chama isso, modo difuso. Mas o ponto importante é, você pode ser uma Ferrari sem gasolina. Ou pior ainda, você é uma Ferrari que coloca refrigerante todo dia no tanque. Ah, não, é uma Ferrari que não tem água. Né? Então, assim, a gente às vezes quer produtividade, foco, concentração, criatividade. Como? Como é que vai ter? Porque um ponto muito importante é entender o seguinte, igual nós já falamos de suplementação, a gente trata esse mundo, o ponto importante é o seguinte, a memória não está na Amazon, ela é biologia, chama de engrama de memória. A memória, ela tem o seu composto químico. Se ela tem um composto químico, tem que vir construído de algum lugar. O princípio da física, da termodinâmica, diz que você não pode criar energia, né? Energia não se cria, sempre se transforma. Então, se tu pensar em energia, foco em energia, criatividade é célula. Se é célula, é energia. Vem de onde? Adivinha? Alimentação. Se tu não tem alimentação, tu não tem os insumos necessários para construir, por exemplo, dopamina, que é o neuromodulador do foco. Como é que tu vai ter foco se tu não tem o neuromodulador, se tu não tem os nutrientes para construir? Então a nutrição é como se fosse tijolos... Seja, não é uma coisa assim, é uma coisa um pouco até lógica, né? Uma coisa que a gente está falando de uma ciência, de uma coisa comprovada, não é uma conversa de maluco, né? Uma coisa que você para e... Não, tem todo um porquê, né? Para chegar nessa conclusão que você está chegando. Sim, não tem como. Tudo vem da alimentação. Sem alimentação não tem como. Teu corpo é construído de quê? Alimentação. Então a proteína, por exemplo, por que precisa? Tudo que tu constrói, tudo entre aspas que tu constrói, vem praticamente de aminoácido. O aminoácido vem da proteína. Se tu não tem proteína, tu não tem os insumos para construir hormônio, construir neuromodulador, construir serotonina para estar bem, tranquilo. Tu não tem para construir dopamina para o foco, tu não tem creatina para energia cognitiva. Então, às vezes, em resumo, você quer estar um programador ativo, criativo, focado, mas sem gasolina, tu não vai ter. Então, grande parte da nossa saúde vem também da nutrição. São 4 pilares. Sono, nutrição. Antes de eu passar para os outros dois, quer comentar algum ponto? Fez sentido? Para mim está fazendo todo sentido, porque esse os 2 primeiros pontos são um problema de todo mundo, né? O programador vai fazer o quê? Tem a galera que trabalha com uma garrafinha de refrigerante do lado. Energético, não? Ou Energético café é o néctar, né? É a coisa mais importante da vida de um programador, né? E dos pesquisadores, né? Então, sempre está no laboratório ali. Por que toma tanto café? Eu acho, né? Porque dorme mal. Tem o vício, mas tudo bem. Mas muita gente... Eu tomo bastante café porque às vezes acordo cansado, né? Eu preciso dar uma... E adivinha o que faz o dormir mal também? Daí o café de novo. O café retroalimenta. Tá virando uma rotina, né? O café, ele ajuda na capacidade de foco, ele aumenta a dopamina no centro chamado centro mesocortical, que nós temos 5 centros dopaminérgicos no cérebro, um é mais relacionado a essa capacidade de foco. O café aumenta a dopamina, só que se tu passar da dose, ele gera uma ansiedade, um aumento maior de catecolaminas, que gera ansiedade e prejudica os receptores chamados de adenosina do sono. Então por isso que o indicado é você não tomar muito café, e não tomar café a partir das 2, porque senão tu prejudica a arquitetura do sono, a comunicação. É sempre 2, melatonina e adenosina. Se tu prejudica a arquitetura do sono, tu prejudica tudo na tua saúde, o foco de novo. Então, eu quero trabalhar melhor, tu perde o sono, tu tá errando toda a aprendizagem. Quero aprender muito, vocês, programadores, têm que estudar muito, aprender muito. Então, se tu dormir, o sono é o consolidador da memória. Então, na neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro mudar. Se tu tá estudando, trabalhando aqui, programando, avançando, e tu não dorme, tudo que tu começou a neuroplasticidade, tu se perde, porque é no sono que consolida. O sono é como se fosse o cimento do muro. O muro, os tijolos é o que vocês estão aprendendo, mas quem vai cimentar? O sono. Então, quando o cara perde o sono para ser produtivo, ou perde o sono para aprender,
Então, primeiro lugar, alimentação. Segundo, sono. Qual que é o terceiro? O terceiro seria atividade física. Ixi, é outro problema. É né, outro cara? problema. Outro problema, né? E eu tô falando atividade física de verdade, eu não tô falando... Não é caminhar no mercado... Não, eu tô falando, tipo, o cara... Vou zoar já. O homem natural hoje, o homem normal, infelizmente, é o cara que fica em casa jogando videogame. Porra, todo mundo que curte jogar videogame é ok, mas, bicho, não sei a galera que sabe, meu cunhado é psicólogo. Os maiores vícios do país, cara, videogame, pornografia... Netflix, eu acho, hein? Cara, também Netflix entre outros, porque tem gente que não consegue ficar sem Netflix. Mas atividade física, eu falando de verdade, de alto desempenho. O que eu quero dizer com alto desempenho? Eu não tô falando o homem normal, tipo, vai na academia, ele puxa 5 quilos e pega e o personal fica fazendo massagem nele. Porra, aí tu me zoa, né? Igual, porra, não falando de verdade. Então, que tipo de esporte? Cara, tu tem que ter pelo menos um esporte que tu de verdade não aguente mais 10 segundos. Sabe, tu se esforça de verdade. Cara, não aguento. Pô, crossfit é do caralho. Vários esportes. Mas que tu, tudo, né? que tu passe do teu ponto. Por quê? A gente vai entrar isso em outro vídeo se tu quiser, mas para tratamento de ansiedade e estresse, como é que se trata ansiedade e estresse? Estressando. Pô, mas que cannabis é essa? Eu trato o estresse estressando. Sim, a nossa vida cotidiana, cômoda. Comodismo é igual a doença. Então o esporte é uma maneira da gente ativar o nosso corpo biológico de verdade para sair do comodismo e isso nos trazer resiliência física e emocional. Então, o limiar de estressor é como se fosse assim, como a nossa vida cotidiana é normal, o limiar fica muito baixo. Qualquer coisinha me desestabiliza. Falta uma manteiga, eu brigo com a esposa. O funcionário não fez tal coisa, eu já sou reativo. Por quê? Meu limiar de estressor é baixo. Como é que eu aumento o limiar de estressor? Com porrada, estressando, biologicamente, fisiologicamente. Então, você, como faixa preta de karatê, para te tirar do eixo, muito provavelmente é muito mais difícil do que um cara que não faça. Por quê? Tu tem resiliência física e emocional. Você já passou por várias coisas, né? Vários estresses, foi colocado à prova várias vezes, vontade de desistir. Parece óbvio, mas quando tu vai pro tratamento de estresse e ansiedade normal, tu sabe qual é a abordagem? Tentar tirar os estressores. Mas me tira o estresse de ter filha, tira o estresse de ser esposa, tira o estresse de fazer doutorado, o estresse de ter uma empresa, o estresse de entregar prazo igual vocês malucos aí de programação. Não tem como tirar os estressores da vida. Qual é a melhor estratégia? Aumentar o limiar. Essa é a sacada. E como é que tu aumenta o limiar? Estressando. Então, o exercício físico, além disso, o estresse, a ansiedade, em todos os aspectos ele vai te ajudar. Por quê? No final do dia, como eu falei, quando eu faço isso com minhas mãos, eu estou fazendo com o meu cérebro. É tudo uma coisa só. Não existe separação mente e corpo. Quando você vai tratar depressão, se você tratar só cérebro, errou feio. Qualquer coisa que você vá tratar na mente, você tem que tratar o corpo. Quando uma pessoa entra num consultório, o médico, o nutricionista, o profissional, se ele está 20, 30 quilos acima, não é por coincidência que ele tem problema de sono. Eu posso explicar a via. Não é por coincidência que ele tem ansiedade, estresse, perda de libido, capacidade de foco, memória, aprendizagem. Tá óbvio. Não é à toa. O corpo, a altura da tua barriga, indica uma falta de desempenho cognitivo também. Então, o terceiro ponto dos pilares é a atividade física, em trilhões de aspectos. Mas não vou falar novamente. Não estou falando de massagenzinha do teu personal. Estou falando de atividade física de verdade, que te jogue no chão de verdade, que te tire do eixo. Ficou mais claro ou não? Perfeito, perfeito, eu concordo. Isso aí acho que é indiscutível, né? Não tem como. E aí vai pro quarto, para não se alongar muito, que seria, cara, que foge um pouco o raciocínio lógico, que são relacionamentos. Cleito, como assim relacionamentos? Vou dar um exemplo científico, atual, e para explicar como base. A ansiedade crônica, uma das formas de tratar a ansiedade crônica com base em neurociência atual, os últimos 5 anos mais ou menos, é evitar o isolamento social. Por quê? Quando você se isola socialmente, aumenta uma neurotoxina chamada taquicinina nas amígdalas cerebrais. As amígdalas cerebrais são áreas gestoras do estresse, do medo e do trauma e da ansiedade. Então, quanto mais isolado socialmente, mais aumenta a taquicinina, a neurotoxina, mais aumenta estresse, ansiedade, medo e paranoia. Então, o relacionamento impacta, aqui é um exemplo com ansiedade. Exemplo com a aprendizagem. Saiu na Nature, nos últimos 2 anos, um artigo com um conceito novo chamado cérebro social, que é o seguinte, eles provaram por que, nesse artigo lindíssimo, eles provaram por que nós aprendemos outras línguas mais rápidos em grupo do que isoladamente. Todo mundo sabe disso do dia a dia, Sim. Mas ninguém tinha provado biologicamente. Esse grupo provou e publicou na Nature. Como é que eles provaram? Através de estudo de ressonância magnética, eles comprovaram que só pelo fato, olha que louco isso, só pelo fato do teu rosto ver um outro rosto humano,
só pelo fato de o teu rosto ver um outro rosto humano, a gente usa uma via mais eficiente de aprendizagem, a via materna de aprendizagem. Quando eu estudo o mesmo conteúdo em inglês sozinho, eu uso uma via B de aprendizagem menos eficiente. E eles testaram até com reuniões online também. A gente tem uma parte no cérebro chamado giro fusiforme facial, que foi identificada por uma mulher, que é a área identificadora de face. Então por isso que quando você vê uma foto de cabeça para baixo, te incomoda tanto. Não sei se vocês lembram. Olha uma foto de cabeça para baixo, tu quer virá-la, porque quebra a nossa lógica cognitiva. Então, quando meu rosto interpreta um rosto humano, só esse fato já colabora para a minha saúde em diversos aspectos, não só em performance, como eu citei a aprendizagem, mas também em ansiedade, medo, trauma e paranoia. Então, o que geralmente uma pessoa que busca alta performance erra, além dos 3 pilares, é que ele se isola socialmente. Daí você tem assim, ó, eu comecei a programar muito cedo, né? Eu estou com 42, comecei com 14. E naquele tempo, os programadores eram muito característicos. Na verdade, a programação, ela surgiu com a engenharia, né, da engenharia, porque os engenheiros começaram a construir computadores muito primários ainda, e aí eles mesmos programavam. E aí depois isso foi se especializando, foram criadas várias ciências, né, da computação em volta disso, várias teorias, abstrações. Hoje em dia, eu percebo que a nova geração é um pouco mais ativa fisicamente, é um pouco mais sociável, mas mesmo assim, o típico programador, ele tem as características do famoso nerd. Eu não sei se vocês estão vendo, concordam comigo. E aí ele não tem esses 4 pilares que você falou, não tem. Ou seja, um nerd, né, um típico nerd que vai ficar em casa o dia inteiro programando, o primeiro a gente falou que era sono, né? Não dorme bem, vai ficar até tarde programando. Alimentação. A alimentação, pior ainda, é base de Coca-Cola, hambúrguer, né? Aí você tem atividade física, aí já até ofende, né, o pessoal. E a questão social, isolamento, cara, o que o programador gosta? Botar o fone de ouvido dele e ficar programando, um lugar silencioso, sem muitas pessoas, final de semana jogar o seu jogo, ver sua série, e é isso, né? Então, e aí você pega esse cara, que trabalhou a vida inteira, já está aí com 10, é um programador sênior, pleno, já sabe que trabalhar para os outros não vai levar ele tão longe quanto ele sonhava, ele quer empreender, ele resolve iniciar um projetinho. Aí ele não quer conversar com ninguém, ele não quer conversar com o cliente, as coisas dão errado, quando você empreende, as coisas dão errado, é muito risco envolvido, é justamente o ganho, alto ganho está associado ao alto risco, então ele não quer passar a assumir riscos pesados, porque isso passaria por estresse, né? Você falou, às vezes não está pronto para isso. Então eu vejo que são... E aí quando a gente volta lá no início da nossa conversa, né, até para resgatar o que a gente começou a falar, qual que era a ideia? Como as pessoas que estão na área de alta tecnologia conseguem equilibrar a sua vida pessoal com o seu trabalho, nessa fase que eles estão vivendo, usando a neurociência. Eu acho que a nossa conversa deixou isso muito claro, né, que são aspectos profundos que foram estudados, né, por diversos cientistas, né, o conhecimento que você trouxe ele é extremamente valioso, porque ele é baseado em conhecimento das melhores publicações do mundo, que você citou, né, eu conheço Nature, então eu acho que isso traz uma total diferença. E para fechar, né, o pessoal que quer entender um pouco mais, que quer aprender um pouco mais sobre neurociência, eles têm alguma fonte? Sei que você tinha várias plataformas, né, que você estava desenvolvendo de programas especializados, programas de treinamentos em grupo, formações, né? Você consegue deixar para a gente? Acho que dá para deixar, vou deixar até no link aqui os acessos, né, para quem está assistindo aí. Sim. Nosso canal ainda está começando, mas isso vai lá para frente vai impactar. A gente vai ajudar muita gente com esse tipo de conversa. Acho que faz sentido manter, porque é um aspecto que é deixado um pouco de lado, principalmente quem está na alta performance da tecnologia, ele não sabe muito bem para que lado correr. Massa. Eu acho que acho que o canal mais rápido para acessar essa informação, pelo menos comigo, vai ser o Instagram mesmo, porque o site às vezes muda, etc. No Instagram hoje atual é Neurociências Prof. Clayton, e lá tem informações, tem e-books que pode ajudar, conteúdo gratuito diariamente que vocês podem acessar lá. Então vai ser muito massa poder ajudar vocês lá. E um ponto que eu queria deixar mais claro antes da gente encerrar também é que às vezes pode ajudar você a ajustar a moldura na PNL, Programação Neurolinguística, trabalha essa técnica que é você ajustar a moldura das coisas que você está vendo, de como entende. Às vezes você olha a alimentação, atividade física como um custo, tu coloca uma moldura, mas na verdade pode ajudar vocês que estão assistindo entender o seguinte: você é uma Ferrari, sem gasolina não anda.
Então, quando você ajusta a moldura, pô, dormir bem vai fazer eu ser mais produtivo, vai fazer eu bater meu sonho, vai fazer eu ganhar dinheiro. Eu me nutrir bem, suplementar bem, vai fazer que eu tenha um cérebro bom, um corpo bom, para eu ter mais produtividade, para eu ter criatividade. Não tem como ter criatividade com o cérebro doente. Como tu vai ter criatividade com o cérebro doente? Como é que tu vai pensar em novas ideias? Como é que tu vai pensar em novas ideias com o cérebro doente? Então, é importante você ajustar esses 4 pontos, porque você é a máquina, né? Você é o computador da história. Sem dúvida, Você é o computador. Se você não tem bateria, deu merda. É o verdadeiro computador, né? Todo o resto é baseado numa abstração muito pobre do que a gente. Sim, né? Isso é muito doido. Eu vi um artigo recente agora, saiu um artigo de Harvard, Harvard e Nature, se não me engano, não, Harvard e outra universidade, eles conseguiram recriar 1 milímetro cúbico do cérebro com IA, e, cara, tinha mais de 500 mil conexões, milhões, cara, é um nível absurdo, 1 milímetro cúbico do cérebro. Então, às vezes, isso falou muito bom, a gente esquece que nós somos a máquina. Se você não tem bateria, tu não vai funcionar. Se você não dorme bem, tu não vai funcionar. Então, entenda o seguinte, cuidar desses 4 pilares é você realmente acelerar o teu projeto. Sem dúvida, cara. Então, quando a gente como empreendedor, a gente já falou disso outras vezes, a gente convida o outro para tomar um café, e a gente olha pro café como se fosse custo. Eu vou perder tempo tomar café com o Cleiton? A tua resposta do teu problema pode estar na minha cabeça. O nosso mundo é tão louco, Daniel, que eu queria deixar isso claro. Pensa comigo nessa viagem. Por que meu cérebro aprende mais rápido por eu ver um outro rosto humano e quando eu estou sozinho, menos? Nós fomos criados para isso. Quando a gente desobedece à natureza, a gente paga um preço. Então, sempre que você desobedece à natureza, tu paga o preço. Você não é um ser feito para ficar só. Se você ficar só, você vai ser transtorno, tu não vai aprender direito, tu não vai ter criatividade. Então, o cafezinho com um amigo pode ser, nele tá a resposta que você não consegue acessar. A gente sozinho, nós somos extremamente limitados. Para você ter ideia, eu não consigo, por exemplo, o grande bom da mentoria, a mentoria do Daniel, etc. Nem o Daniel consegue acessar um pouquinho do que tu consegue. Exato. Então, a nossa memória é como se fosse isso aqui tudo. O que o Daniel consegue sozinho é isso aqui. Como é que ele acessa todo o resto? O mentorado. A pessoa que vai te perguntar. Eu te perguntando, tu acessa as informações que tu sozinho, passivamente não acessa. Então, em outras palavras, nós somos extremamente dependentes um do outro. Para a performance e para a saúde. Então, fica a sugestão para você, ajuste a moldura de como você enxerga isso. Você quer produtividade? Cuide dos 4. Você quer felicidade? Cuide dos 4. Quer dobrar faturamento? Cuide dos 4. Você é programador e quer ter uma empresa de sucesso? Cuide dos 4. Não tem como tu ter clareza, foco, memória, resiliência, tudo que um empreendedor precisa se você não está cuidando dos 4 pilares. Sensacional. Galera, a gente fica por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo e não quer perder outros vídeos como esse, acho que tem que se inscrever no canal, né? O pessoal fala que é assim, senão vai perder. Estamos aprendendo a fazer esse negócio. Vai perder. E é isso aí, Cleiton. Obrigado, cara, pelo bate-papo. Até o próximo aí, cara. Valeu. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Se inscreva no canal e curta aí se você curtiu também.